Olá, bem-vindas ao canal Direito com Elas. Hoje o nosso encontro aqui para conversar sobre direito do consumidor vai trabalhar um assunto que é bastante questionado a mim, enquanto advogada e professora, que é a questão da possibilidade do corte de serviços essenciais, como de água, luz e telefone, em razão da inadimplência. Então, o gancho para começar a falar disso é essa questão, esse questionamento. Mas eu começo conversando com os senhores a respeito da questão dos serviços essenciais e como eles estão previstos aí no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos lá no artigo 20, 21, 22 do Código de Defesa do Consumidor a questão da responsabilidade pelo vício do serviço. Nesses artigos ele trata também a questão do serviço público. Primeiro nós temos uma discussão doutrinária a respeito de quais são os serviços públicos que são tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. Um deles, nós temos duas correntes, né? Uma corrente que diz que todo e qualquer serviço público seria tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor, e nós temos uma segunda corrente que diz que somente os serviços que são mensurados por uma tarifa, né, por um preço público, que seriam chamados em latim de ut singuli, já os outros que são tutelados e pagos por impostos seriam os ut univeres, eles sim são os serviços tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, esses que são individualmente considerados. Mas isso é uma questão doutrinária, importante que a gente saiba que elas existam, e no meu ponto de vista, para mim, todo e qualquer serviço público pode ser sim tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma das características dos serviços públicos que são essenciais, como água, luz e telefone, é a questão da continuidade. Isso também está escrito lá no Código de Defesa do Consumidor, que todos os serviços públicos serão fornecidos de maneira eficiente, aí a gente pula essa parte, porque a gente está no Brasil, não na Dinamarca, e que serão serviços prestados com continuidade. E a partir desse dispositivo, se tem dúvidas se quando eu fico inadimplente, se poderia ou não tais serviços serem cortados em virtude da minha inadimplência. Nós não temos nenhum problema em fazer o corte por conta da inadimplência. Afinal de contas, quem não paga as contas não pode ser favorecido por um serviço público que é sustentado por quem é adimplente, não inadimplente. Agora, o procedimento para fazer o corte desses serviços públicos, ele deve seguir determinadas regras. A primeira regra é que eu seja informado previamente acerca da minha inadimplência e da possibilidade de corte se eu não quitar as minhas dívidas. Afinal de contas, se eu não for informado de que isso em breve acontecerá, eu não posso me preparar para dar prioridade para pagar essas contas que estão em aberto. É importante que a gente também mude o nosso conceito sobre inadimplente na sociedade. Nem sempre as pessoas devem porque elas são mau caráter. Às vezes as pessoas devem porque elas têm um problema financeiro, de desemprego. Agora em 2017, 2016, início de 2017, a gente sabe que o nosso país passa por uma situação complexa. Então, às vezes, as pessoas não têm nem dinheiro para realmente pagar os serviços essenciais. Então, a gente não deve achar que todo inadimplente é mau caráter, é vergonha, e por isso tem que ter cortado e não precisa avisar. Eu acho que dentre dos princípios que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, um deles é o da dignidade da pessoa do consumidor, que muitas vezes é mal interpretado, achando-se que só serve para a gente tentar indenizações por danos morais, mas no caso dos serviços essenciais, essa interpretação pode ser extensiva, e aí a gente verifica que, de fato, se eu tiver água ou luz, ou sei lá, um serviço de gás, eu fico sem poder tomar um banho, sem beber uma água, sem fazer uma comida para uma pessoa, e a gente não sabe às vezes quem mora lá. Por exemplo, você já imaginaram uma pessoa que está com uma situação difícil na família, em que a pessoa está ligada a um aparelho que precisa ter tomado o tempo todo. Aí eu gastei muito com remédio, não consegui pagar a conta de luz, vai alguém lá, corta minha conta de luz, e aí eu fico como? Então, para isso que serve a análise individualizada de cada uma dessas determinadas situações, para que a gente não cometa nenhum equívoco. Então, de fato, hoje não se tem dúvida que o consumidor inadimplente, quando previamente avisado de um débito existente num serviço que é considerado essencial, pode sim ter o seu serviço essencial cortado. Eu trouxe aqui para os senhores, fiz uma breve pesquisa aqui, da questão de quais são as súmulas do STJ que tratam a respeito dos serviços essenciais,
Então nós temos lá, serviços públicos, a súmula 356 do STJ, que diz assim: é legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Essa súmula, ela veio aí à tona em 2008, talvez hoje ela até seja bastante obsoleta, porque nós tínhamos o serviço de telefonia fixa que cobrava um valor, independentemente de você usar ou não aquele serviço. Então, por isso que a gente tem essa súmula. Hoje está obsoleta, todo mundo tem celular, enfim, cada um faz o seu plano, está mais livre. Temos a súmula 357, né, que diz lá que o pedido do assinante que responderá pelos custos é obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 2006 a discriminação de pulsos excedentes e de ligações de telefone fixo para celular. Essa súmula ela foi revogada pela súmula 3, a primeira sessão, na sessão julgar o RESP, determinou a revogação da súmula 357 e hoje então ela não está mais em vigor, ok? Então hoje a gente não tem essa obrigatoriedade de colocar contas todas discriminadas no que tange ao telefone fixo, tá? A súmula 407, que diz que é legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuário e as faixas de consumo. A gente sabe que em determinados locais, os consumidores que são comerciantes, empresários, pagam tarifas maiores, né? Então, isso foi considerado lícito, não há nenhum prejuízo nesse sentido. E, por fim, nós temos a súmula 412, que diz que a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Olha só a situação, né? Se eu tenho repetição de indébito, ao invés de eu ter, então, repetição de indébito é quando eu pago uma conta e quero meu dinheiro de volta. Se eu tiver essa repetição do indébito, eu não conto mais o prazo do Código de Defesa do Consumidor. Eu conto o prazo do Código Civil para responsabilidade civil, que são 3 anos. Infelizmente, algumas distorções aí, do meu ponto de vista, na questão do STJ. Então, aí fica a minha dica para os senhores ficarem atentos, porque se tem uma coisa hoje que não funciona muito no nosso país, são os serviços públicos. Sejamos críticos como a gente é com os serviços particulares. Critiquemos, usem as agências nacionais para fazer reclamação, porque quanto mais pessoas reclamarem, mais buzinaço a gente fizer no ouvido de quem faz coisa errada para o consumidor, mais a gente tem chance de ser ouvido e de transformar o mercado de consumo, tá bom? Essa é a minha dica de hoje sobre serviços públicos. Espero que vocês sejam consumidores conscientes e que façam a diferença por onde passarem. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!